Graça e paz. Nesta breve live eu gostaria de compartilhar uma reflexão, uma mensagem para que sejamos edificados segundo a palavra de Deus, uma mensagem de esperança e de ânimo para com as nossas vidas nesse tempo que nós estamos vivendo. Diante, irmãos, dos dias que vivenciamos, como é importante nós ouvirmos, estarmos expostos às mensagens que podem gerar em nós esperança, podem gerar em nós encorajamento para prosseguir nessa vida. Talvez esta mensagem se encaixe de forma ideal, vamos dizer assim, na sua vida ou não, mas eu convido você a reter aquilo que é bom e crer na palavra de Deus nesse tempo. O tema dessa reflexão é um Deus que pode mudar a nossa história, um Deus que pode transformar a tristeza em alegria. E é um pouco sobre isso que eu desejo compartilhar a você. Quero pegar como base João capítulo 16, versículo 20 em diante, que fala assim: digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Olha o que Jesus estava dizendo para os discípulos, que a tristeza deles serão transformadas em alegria. Nesse contexto, irmão, só para que a gente possa entender, Jesus estava falando a respeito da sua morte, a morte, a crucificação de Jesus, a entrega de Jesus aos oficiais romanos. A cruz estava para gerar nos discípulos um peso de tristeza, pois o seu seguidor, o seu mestre, aquele que eles seguiam, o seu Senhor havia sido crucificado e morto. E isso estava para ser gerado nos discípulos um peso de tristeza. Porém, Jesus disse que a tristeza deles seria transformada em alegria. Jesus também faz menção de uma mulher, da mulher que está para dar à luz, e ele disse que a mulher, quando está pronta para dar à luz, vem a angústia, vem as dores do parto, um momento de aflição. Porém, quando a criança nasce, vem um momento de alegria. A Bíblia fala que ela esquece da angústia e vem um momento de alegria pelo nascimento da criança. Segundo a medicina, a ciência, quando a mãe pega a criança no colo, o organismo da mãe ela libera um hormônio chamado ocitocina, o hormônio da alegria. Então, ela se alegra com o nascimento da criança. E Jesus ele faz essa menção a respeito quando ele disse que a tristeza dos discípulos seria transformada em alegria. Ou seja, podemos crer que Deus é um Deus que muda a nossa história, muda a nossa circunstância para gerar em nosso coração a alegria verdadeira que nós encontramos em Jesus. Por que Jesus disse isso? Se nós olharmos em Mateus capítulo 28, versículo 5 em diante, a Bíblia vai nos falar que Maria Madalena e Maria, outras mulheres, foram ao túmulo de Jesus. E sabe o que elas encontraram lá? Um anjo. Não encontraram o corpo de Jesus, mas encontraram um anjo, no qual o anjo disse para aquelas mulheres não terem medo, porque Jesus havia ressuscitado. E a ressurreição de Jesus trouxe um grande peso de alegria para os discípulos. Eu imagino que foi uns dias na morte de Jesus e até a ressurreição de Jesus, momentos de tristeza de fato para os discípulos. Porém, quando eles receberam a notícia que Jesus havia ressuscitado, a Bíblia fala que as mulheres saíram correndo para falar para os discípulos e elas ficaram cheias de alegria. Por quê? Porque o Senhor derramou sobre o coração delas a alegria da ressurreição de Cristo. Aqui nós podemos aprender então, irmãos, que Deus, Ele pode mudar a nossa história e conceder a nós a alegria. Entendemos que a verdadeira alegria nós encontramos em Jesus. Alegremos no Senhor, a Bíblia fala. Novamente vos digo, alegremos no Senhor. Então, a verdadeira alegria nós encontramos somente em Jesus. Mas para concluir esta reflexão, eu quero desafiar você a crer
que em Cristo nós temos a verdadeira alegria, a crer que Deus pode transformar as circunstâncias que estão gerando tristeza em nós em alegria, transformar a situação para que possamos desfrutar da alegria verdadeira que há em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, a Bíblia fala, porque a nossa, para os discípulos, para aqueles que creem em Cristo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, eu quero que você, desejo que você creia e retenha aquilo que é bom nessa breve reflexão, entendendo que Deus pode transformar a nossa história, que Deus pode transformar aquilo que está gerando tristeza em motivo de grande alegria, porque Deus é um Deus do impossível. Irmãos, por exemplo, quantas pessoas se voltam para Deus somente no momento da dificuldade, e mesmo assim Deus é misericordioso para acolher. Foi no meu caso, diante das aflições dessa vida, diante dos problemas que eu estava enfrentando, eu me voltei para Deus, ou me entreguei ao Senhor, e o Senhor transformou a minha história, transformou a minha vida e continua transformando. Quantas pessoas, diante das enfermidades desta vida, diante das aflições dessa vida, entregam a vida para Cristo, e aquela situação que gerava tristeza, Deus o transformou, e essa pessoa começou a desfrutar da verdadeira alegria que é Jesus. Então eu quero compartilhar essa breve reflexão, e assim eu espero que possa gerar esperança em seu coração. Talvez essa mensagem não se encaixe para a sua vida, mas talvez possa se encaixar das pessoas que estão ao seu redor. Eu quero compartilhar e desafiar você a compartilhar este vídeo para que as outras pessoas também tenham acesso e possam entender que Jesus é a nossa verdadeira alegria e que Ele pode transformar a nossa história, aquilo que está gerando tristeza, em alegria. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.